Pessoal, boa tarde, estamos juntos sempre só pra você, aqui é claro, na sua melhor frequência. Muito bom que a gente esteja a bordo da sua rádio Bandeirantes nesta tarde de quarta-feira, dia 5 de maio de 2021. O tempo passa. Amanhã temos aniversário, amanhã é glorioso aniversário desta que é a pedra fundamental de todo o grupo Bandeirantes de Comunicação, que é exatamente a nossa querida rádio Bandeirantes, da Paula Souza, para esse grande, gigantesco complexo que está não só aqui no Morumbi, na zona sul da cidade de São Paulo, como também em boa parte desta imensa nação. Então é muito bom saber que com carinho a gente evolui a cada dia, tentando te fazer a melhor companhia, com a melhor informação esportiva, principalmente nesse horário. E aliás, nesse horário é um horário de reflexão no que diz respeito também à seleção brasileira de futebol. Faz tempo que a gente não fala da seleção brasileira de futebol. Hoje é um dia que falaremos muito, é claro, deste Palmeiras que ontem jogou e ganhou e continua com 100% de aproveitamento na Copa Libertadores. Parabéns ao Palmeiras. Falaremos muito também na parte nacional deste Atlético Mineiro, que também conquistou uma vitória categórica. Falaremos muito também na parte nacional do time do Flamengo, do Rogério Ceni, que ganhou de maneira apertada, mas continua com 100% de aproveitamento na Libertadores. Mas eu queria abrir o programa de hoje falando da seleção brasileira de futebol. Não é um assunto que comova tanto. Elia, mas como não? Não comove tanto quando você não está pré-Copa do Mundo. Aí quando chega perto da Copa do Mundo, aí é aquele alvoroço todo, é aquela comoção toda, mas a gente precisa preparar não só a torcida brasileira, mas principalmente a seleção brasileira para uma Copa do Mundo. Mas Elia, peraí, quem prepara é o técnico. Mas o técnico tem que estar preparado exatamente para esta missão, que quando chegar na Copa do Mundo vai mover 212 milhões de brasileiros. Porque esta comoção, ela não diz respeito à Copa América, ela não diz respeito à Copa das Confederações, mas sim, ela está voltada para aquilo que realmente é importante quando o assunto é seleção brasileira, que é a Copa do Mundo. E ontem aconteceu algo sintomático que diz respeito à seleção brasileira e que é importante que o técnico Tite, que comanda a seleção brasileira, tenha isso muito em mente, que é exatamente a Neymar dependência. O Brasil, apesar de ser o Brasil, apesar da grandeza do Brasil, apesar dos desmentidos, ele tem sido muito Neymar dependente. E eu espero que não seja. O futebol ontem, na partida em que o Manchester City deu um banho coletivo na equipe do Paris Saint-Germain e categoricamente garantiu a sua classificação à final da Champions League, o que foi importante ontem? Lembrarmos todos que o futebol, sim, é um esporte coletivo. Lembrarmos todos que sim, os diferentes são aqueles que poderão dar a conquista a uma equipe, mas desde que as suas individualidades e as suas enormes competências estejam a serviço do grupo, estejam a serviço do coletivo. Não adianta nada o Neymar dar declaração que vai até a morte para trazer para Paris essa classificação se ele não está participando de um esporte individual. Ele não é atleta do atletismo, ele não é nadador, ele é jogador de futebol, depende de 11 no mínimo, normalmente depende de mais, porque hoje a intensidade do futebol depende de que você tenha 14 ou 15 jogadores para uma mesma partida. Então, o futebol é coletivo e o Tite tem que entender que só esse coletivo vai fazer com que a seleção possa ser, de novo, depois de um bom tempo, a nossa última conquista foi em 2002, depois de tanto tempo, a seleção brasileira possa conquistar de novo um título mundial. Sim, vai precisar contar com o Neymar. Ele é o diferente, mas ele não pode ser o único e a seleção não pode estar a serviço do Neymar.
Ele é que tem que estar a serviço da seleção brasileira. Essa Neymar dependência, apesar dos muitos negacionistas e apesar das negações em relação à evidência de que isso aconteça, na minha opinião, tem acontecido com muita frequência. E é importante que o Tite tenha visto a partida de ontem e saiba exatamente aquilo que a seleção brasileira não poderá fazer a partir de agora.